Olá, crianças. Eu fiz esse vídeo, vou fazer esse vídeo explicando como que faz a última atividade. Porque eu verifiquei que tem muitos alunos que estão com dúvidas, que teve dificuldade em realizar essas continhas. Então, primeira coisa, a atividade de matemática tem um vídeo onde eu explico a matéria, tá bom? Aí tem o formulário com as continhas, com as questões. Então, o que é necessário? Você pegar o seu caderno de matemática, colocar essas continhas no caderno e resolver. Depois, você vai até o formulário, né? Abre o formulário, depois que você resolveu, e coloca as opções de resposta, tá bom? É sempre assim. Não adianta você fazer correndo, colocar qualquer opção de resposta, porque lá tem as opções, né, de resposta, porque a chance de você errar é muito grande e você, no final das contas, não vai acabar aprendendo como resolver as continhas, tá bom? Então, eu abri lá a atividade e a primeira questão, ela traz algumas continhas de multiplicação entre frações. E a primeira tem o número 6 vezes 3/4. Então, o que acontece? Quando tem um número sozinho, nós sabemos que também pode ser representado por uma fração. Você coloca o número 1 embaixo, um traço e o número 1 embaixo. Por quê? 6 dividido por 1 dá 6, dá ele mesmo. Então, não vai alterar o resultado. Aqui facilita para você fazer o cálculo. Como que faz multiplicação entre frações? Numerador com numerador, 6 vezes 3, e denominador com denominador, 1 vezes 4. Aqui vai dar o resultado. Deu o resultado, você vai nas opções lá, que eu coloquei as opções embaixo, e você vai colocar a opção que deu. Dá para simplificar a fração, você simplifica. Se não tiver o resultado lá e tiver que simplificar, você simplifica a fração, tá bom? A questão 2. Tem uma tabela com os nomes dos candidatos e a fração indicando a quantidade de votos de cada candidato. O que ele está pedindo ali, né? Na letra A, quantos votos recebeu cada candidato? Então, como que você vai calcular? Você vai pegar o valor da fração, no caso, ó, José Augusto tem 3/8. 3/8 de quanto? Do total de eleitores, total de votos, 560. Então, é 3/8 de 560. E a Leia? A Leia tem 1/5, então é 1/5 de 560. E o Everaldo? O Everaldo é 3/10. 3/10 de 560. Tá bom? O que a gente viu lá? Se vocês viram o vídeo, eu expliquei que quando tem a letrinha D, você substitui pela multiplicação. Então, você vai multiplicar 3 por 560 e dividir por 8. Né? Você vai fazer a multiplicação. E no final, como a fração é uma divisão, você vai dividir pelo de baixo. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Tá bom? Ou então, é como eu falei anteriormente, né? O 560 você coloca o 1 embaixo, substitui o D pela multiplicação, multiplica esse por esse e esse por esse. O resultado, você pega o valor e divide. Se der uma divisão exata, que é o que vai acontecer, você vai colocar lá a opção dos votos, tá bom? Isso é com cada um deles, ó. Substitui e substitui. Multiplica e divide no final, porque fração é uma divisão, tá bom? Na letra B, quais candidatos obtiveram mais de 2/7 de total de votos? 2/7 é quanto? Seria 2/7 de 560.
Então, você vai multiplicar aqui, né? Ó, 2/7 de 560. Coloco 1, substitui o D por multiplicação, multiplica 2 vezes 560 e 7 vezes 1. O resultado que der aqui, você divide pelo de baixo, vai dar o resultado, certo? Com esse resultado, você vai verificar como você respondeu a questão anterior. Você já vai saber quantos votos tem cada um e você vai saber quais são os candidatos que tiveram mais de 2/7 de votos. No exercício 3, é uma multiplicação entre frações, mas tem uma letrinha lá, ou seja, um número oculto. Você tem que descobrir qual é esse número. Então, tem lá a primeira, 2/5 vezes 7 sobre A, igual a 14/15. Como que resolve? Aqui, ó, 2 vezes 7, 14. Que número multiplicado por 5 dá 15? Aí você vai saber qual é o valor da letrinha A. No B, 9 sobre B vezes 1/2 igual a 9/8. 9 vezes 1, 9. Que número multiplicado por 2 dá 8? Quando você descobrir o número, esse número é a letrinha B. No C, tem a letra A sobre B vezes C sobre 4. Igual a 15/16. O A você já descobriu porque você resolveu a questão A aqui. Você descobriu qual é o número do A. Então, esse A você substitui pelo valor que você descobriu. O B você também descobriu porque você fez a anterior. Então, você tem o valor de A e o valor de B. Você não tem o valor de C, mas você sabendo o valor de A, você vai ver qual é o número que multiplicado a ele vai dar 15. Com isso, você vai saber o valor de C. Na última questão, é C sobre A vezes B sobre D. Igual a 10 nonos. Então, você já tem o valor de A porque você descobriu aqui. Você tem o valor de B porque você descobriu fazendo o anterior. E a letra C também você descobriu no exercício anterior. Com esses 3 valores, você só tem que descobrir o valor de D. Como que você sabe? Você pega o valor de A, que número multiplicado por A vai dar o 9. Aí você achou o valor de cada um deles. Vai lá no questionário, quando for colocar as respostas, você já sabe qual é a resposta de cada um. No exercício 4, a primeira fileira é as questões A, B, C, D, E e F. E a segunda fileira é as respostas, tá bom? Então, é multiplicação entre frações. É uma coisa que a gente já viu nos exercícios anteriores. Então, você multiplica o numerador pelo numerador, 4 vezes 3, e o denominador pelo denominador. Tá? Vai dar um valor aqui. Essa fração, se ela não é irredutível, você vai simplificar. Como que simplifica a fração? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Chegou na fração irredutível, você vai lá e coloca a resposta na questão, tá bom? O exercício 5 é divisão entre frações. Então, vamos lá. Como que resolve uma divisão entre frações? Aqui tem o número 7. A gente sabe que todo número natural pode ser representado por uma fração, colocando o número 1 embaixo. Não vai alterar o resultado. 7 dividido por 1 dá 7. Então, essa é a fração que representa esse número natural. Como que faz, então, a divisão?
primeira fração permanece igual, você copia. Muda o sinal de divisão para multiplicação e inverte a posição da segunda fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Tá bom? Aí você multiplica esse por esse e esse por esse. Vai chegar no resultado. Tá bom? A 6 é a mais difícil, porque são expressões. E expressões, elas têm todas as continhas. Tem multiplicação, tem divisão, tem soma, subtração. Então, como que a gente vai resolver? Eu coloquei um exemplo aqui, que é a letrinha A. Então, assim, 6 sétimos vezes 1/3 mais 9 quartos dividido por 3 meios menos 5 14avos. Primeiro, nós vamos resolver, como tá lá na questão, a multiplicação e a divisão da expressão. Qual é a multiplicação? 6 sétimos vezes 1/3. Multiplicação, esse por esse e esse por esse. 6 vezes 1 e 7 vezes 3. Que vai dar um resultado aqui, uma fração. Segundo, você vai pegar o 9 quartos dividido por 3 meios. Essas continhas você vai fazer no seu caderno. Não dá para calcular no formulário e nem chutar a resposta, porque esse não é o intuito. O intuito é vocês aprenderem a resolver o exercício. Então, primeira fração, copia, inverte o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Aqui você faz a multiplicação. 9 por 2 e 4 vezes 3. Vai chegar em uma outra fração. Esse resultado você vai substituir aqui na expressão. Então, aqui, em vez de você colocar 6 sétimos vezes 1/3, você vai colocar o resultado que deu aqui. Tá? Mais, ó o sinalzinho aqui, ó, mais. E a outra é a divisão. Então, esse resultado você vai colocar aqui. Menos 5 14avos. Tá? Você já fez, então, a multiplicação e a divisão. Nós vamos fazer o que agora? Efetuar adição e subtração. E como que faz isso quando os denominadores são diferentes? Então, aqui é um denominador, aqui é outro e aqui é outro. Para calcular essa soma e essa subtração, você tem que fazer a fatoração dos denominadores. Então, como que fatora? Você pega esse número que está embaixo da fração e você vai colocar um do lado do outro separado por vírgula. Passa um traço que é da divisão e você vai dividir por quais números? Nós dividimos pelos números primos, tá bom? Começando pelo número 2. Dá para dividir pelo número 2? Você divide. Dá pelo número 3? Você divide. E vai seguindo a sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7. E vai fazendo a divisão. Quando chegar no final, que dá 1, 1 e 1, parou. Foi fatorando. Chegou no resultado 1, 1 e 1, parou. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o resultado. Esse por esse, por esse, por esse, vai dar um resultado aqui. Esse resultado, você vai fazer umas novas frações aqui e colocar aqui embaixo, tá bom? Vamos pôr assim... Vamos pôr uma letrinha A aqui. Então, você vai pôr esse resultado daqui, você vai colocar aqui embaixo das frações. E para colocar o numerador, como que faz o numerador dessas frações? Você vai pegar esse valor,
dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo valor de cima. E vai colocar aqui. Tá bom? Aqui também. Esse valor, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e coloca aqui. Esse valor, você divide por 14 e multiplica por 5 e coloca aqui. Com os denominadores iguais, você vai colocar a fração com o denominador. Esse valor você vai somar com esse e diminuir com esse. Vai dar a fração aqui, que é o resultado. Tá bom? Então, as expressões são um pouco mais trabalhosas. Então, você tem que fazer com calma, você tem que respeitar as etapas e fazer as continhas, tá bom? Tem que saber a tabuada, se não sabe a tabuada, pega a tabela de tabuada. Vamos fazer a fatoração. Quais são os números primos? Quem estava no presencial, eu dei lá a relação dos números primos. Nós fizemos até uma brincadeirinha na sala. Então, se você não tem, pesquisa na internet os números primos, tá bom? E vai fazer a continha da fatoração pelos números primos. Terminou a fatoração, monta as frações com os mesmos denominadores, faz a continha para achar o valor do numerador e, por último, resolve a adição e subtração, tá bom? Se a fração que der o resultado tiver que simplificar, vocês simplifiquem e lá vai estar a fração simplificada numa das respostas. Terminou de fazer as continhas de todas elas, né? São 6 questões. Você terminou de fazer as 6 questões. Aí sim, você vai abrir o formulário e colocar as respostas. Tá bom? Então, não precisa fazer correndo. Você tem que adquirir o conhecimento. E como a gente está à distância, é mais difícil. Mas qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, entre em contato comigo, tá bom? Bons estudos!